on the grave. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 23 suculentas de grande porte resistentes a sol e pragas. Esse vídeo de hoje eu vou mostrar então para você aqui algumas suculentas que realmente crescem rápido, elas realmente pegam um porte muito grande rapidamente e também bem resistentes à praga. Esse vídeo ele é para atender o pedido da amiga inscrita aqui no canal, a Patrícia. Ela colocou assim: olá, tudo bem com você? Espero que sim. Faz um vídeo sobre suculentas de grande porte resistente a sol e pragas. Amo suculentas grandes, colorida e queria indicação porque não conheço. Então pode ser que a sua dúvida seja a mesma da Patrícia, então eu te convido a ficar até o final do vídeo. E já vou começando então aqui com a Glauca, que para nós aqui ela é uma suculenta que fica com o porte grande, ela é resistente a sol e ela é resistente a pragas também. Tem muitas pessoas que reclamam muito sobre o cultivo dela, que não dá sorte, não consegue cultivar. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui que dá muito certo é à medida que ela vai crescendo, a gente vai tirando as folhas de baixo dela, deixando ela meio que pelada por baixo, com o caule exposto, porque assim que começa a surgir as novas mudas, elas já vão crescendo fortes e a gente vai tirando aí as mudinhas e colocando em outros vasos para garantir a espécie. E as mudinhas já vão crescendo ali no caule bem fortes, porque elas vão tomando o sol ali debaixo da planta mãe. A segunda suculenta também que é bem resistente a sol e que pega pouca praga também é essa daqui, que é a Polidones, e ela também pega um porte muito bom. Ela cresce rápido e cresce muito. Ela não chega a ficar gigantona, mas ela fica com um porte muito bom, um porte grande. Principalmente se você plantar ela em vasos separados. As nossas aqui a gente planta elas em vasos juntas, justamente para poder diminuir um pouco o crescimento dela, para dar uma controlada. Porque a gente tem muita planta, então não teria espaço aí para todas elas, se fosse cada uma num vaso, né? Por isso a gente opta então em fazer baseadas, arranjos, floreiras, porque assim cabe muita planta num vaso só, e mesmo que ela não cresça tanto quanto ela deve crescer, a gente consegue ter da planta. Então são plantas que dá para você também essa vantagem, como essa Big Red, que quanto maior o vaso que a gente planta, mais ela cresce. Outra também que cresce de acordo com o tamanho do vaso, é essa daqui, que é a híbrida de Mona Lisa. Acredito aí que já seja a quarta do vídeo de hoje. Então, essa daqui, ela começa bem pequenininha, como qualquer suculenta, mas à medida que você vai mudando ela de vaso, à medida que ela vai crescendo, quanto maior o vaso, mais ela desenvolve e mais ela cresce. Então nós colocamos ela aqui em alguns arranjos para tentar dar uma controlada nesse crescimento. Mas nem sempre funciona. Muitas das vezes a gente precisa tirar ela realmente e dar um vaso sozinho para ela. E ela ocupa aí, baciadas de 70, 80 centímetros. A gente curte um pouquinho da floração. Algumas vezes a gente nem curte a floração, tira ali a haste e faz novas mudas. A Patrícia mencionou também sobre coloração, então eu indico aqui como a dia número 5 do vídeo de hoje, a Mahogany, que atende todos os quesitos. Ela cresce muito, ela fica bem colorida, ela é resistente à praga, é resistente a sol. E a suculenta de número 6 do vídeo de hoje, que é bem resistente ao sol, à praga e também cresce bastante, fica de porte grande, é a Pálida. Além de tudo isso, ela ainda dá muitas mudas pelo caule, né? Ou através de podas também. Então a gente vai tendo ela aqui para todo lado. E aqui pra gente ela tá no cultivo como capim mesmo. Tem ela para todo lado. Ela dá muita cochonilha. Mas quando a gente fala que é resistente é porque mesmo pegando cochonilha, dá prazo da gente fazer ali a aplicação de um inseticida e salvar a planta logo, né? Não é aquela planta que pegou ali uma praguinha e ela já logo morre. Mesmo pegando praga, ela ainda é resistente e dá prazo aí de você cuidar dela, continuar espalhando ela para todo lado, como a gente faz por aqui. A Equador, eu vou colocar ela como a suculenta de número 7 do vídeo de hoje. É uma suculenta de porte grande, a gente consegue ela mudinha, pequenininha, do tamanho de uma folha dela, por exemplo, aqui, e logo logo ela se estica e ela é ótima também para dar mudas, tanto por caule quanto por haste. Aqui nós conseguimos a nossa primeira e na próxima primavera ela já começou a dar muitas mudas, muitas hastes, e através da própria haste a gente planta a haste ali logo em seguida e ela vai dando mudas e a gente vai espalhando dela aqui para todo lado.
Então vale muito a pena, se você já tem ela no cultivo, dá uma caprichada aí nos cuidados com ela, porque agora, principalmente no final de ano, ela tende a dar muitas mudas e aí você pode colocar ela para todo lado. Passando aqui por esse lírio da paz que está lotado de floração e também que é de grande porte, vou seguir então para a de número 8 de grande porte, que é essa daqui, que é a Mona Lisa. Mona Lisa também, nós conseguimos uma muda dela aqui bem pequenininha, a primeira muda que chegou para nós foi através da Bel. E aí, como toda suculenta vai crescendo, chega uma hora ela precisa ali de uma poda para poder dar uma ajustada no tamanho dela. A gente fez uma poda aqui e através da poda começou a espalhar muda para todo lado. Além dessas que você está vendo aqui, a gente tem ela em outros vasos também. E ela é muito boa para perpetuar também através de haste, né? Então é outra também que agora no final do ano, na primavera, verão, ela tende também a dar muita haste mudas. Depois de adaptada, aí é muito resistente ao sol, e aqui no nosso cultivo ela não é de dar muita praga não, então ela é bem resistente à praga também. E a suculenta de número 10, que também é bem resistente ao sol, ela é de grande porte e é resistente à praga, essa daqui que é a Afterglow. Aqui no nosso cultivo, a gente costuma deixar ela crescer até um certo porte e depois a gente faz a decapitação e coloca no novo vaso. Normalmente a gente espera as mudinhas que dão no caule crescer um pouquinho. Quando elas ficam fortes, a gente tira ela, coloca lá num outro vaso e aí a gente faz a decapitação da planta mãe. E assim a gente tem espalhado aqui algumas mudas também, porque quem tem suculenta sabe que é importante a gente espalhar muda para todo lado, porque costuma a gente perder por vários motivos. Às vezes por excesso de umidade, às vezes para fungo, para praga. Então, para evitar algum desses problemas aí, a gente vai esparramando mudas delas para todo lado. Mas além de toda a beleza dela, ela entra no quesito também da coloração, que ela tem uma coloração muito bonita. A de número 10 é essa daqui, que é a Gigantia. O próprio nome dela já tem tudo a ver com ela, porque como você viu, ela chega para a gente uma mudinha pequenininha e ela vai crescendo aí praticamente semanalmente. A cada semana a gente vê a diferença no tamanho dessa planta. Tem vezes que eu mostro ela aqui no vídeo e eu acho que ela já está exageradamente grande, bonita. Eu passo aí umas 2 semanas sem mostrar ela, quando eu vou mostrar, parece que é outra planta, de tanto que ela cresceu, de tanto que ela esticou. E o bacana dela é que ela, quanto mais sol ela toma, mais ela vai ficando com a borda bem colorida, bem vermelha, que dá a impressão que a gente passou uma tinta aqui, ó, na borda dela, de tão colorida que ela fica. É uma planta também que a gente conseguiu fazer muitas mudas dela por aqui, através de haste. Ela dava uma haste aí para ser haste floral, a gente pegava ali aquela haste no começo e fazia novas mudas. Então, tenho ela espalhada aqui para todo lado e tem pouco tempo que a gente tem no cultivo. Tem pouco mais de um ano que a gente tem ela aqui e além dela estar gigantona, a gente tem várias mudas dela espalhada para todo lado aqui. E quando a gente fala que essas plantas são resistentes, não quer dizer que elas não peguem uma praga, não peguem um fungo, mas a gente fala que elas são resistentes é porque elas pegam e sobrevivem. Quem acompanha o canal viu algumas dessas plantas bem atacadas de fungo, a gente aplica lá o fungicida nela, que é o Fungitor, Fungidor, e logo logo elas se recuperam e começam a reproduzir, dar novas mudas. Então elas são resistentes por esse motivo. Todas as mostradas no vídeo hoje já aconteceu de pegar fungo ou uma praga, mas elas são resistentes à praga, como é o caso da Gila. A Gila a gente tem ela aqui, ó, mudinha, pequenininha, tem ela aqui de porte médio, tem ela aqui gigantesca e ela pega fungo desde o começo. As nossas aqui, desde que elas são mudinhas, vira e mexe, ela tem uma pinta preta de fungo. Porém, a gente deixa ela num local que ela toma para mais de 6 horas de sol, depois de adaptada, e a gente aplica aí um defensivo nela uma vez por mês. Então assim elas vão vencendo e vão se tornando aí mais resistentes a pragas, por exemplo, né? A pragas, a doenças. E a Gila, quando ela chega pra gente, igual ela chegou a mudinha pra gente bem pequenininha, do tamanho de uma folha dessa aqui praticamente, e a gente já foi aprendendo sobre o cultivo e a gente conseguiu esparramar mudas dela aqui, ó, para todo lado através de haste.
ela começa a dar haste ali, em vez de a gente esperar a floração, a gente já corta a mudinha logo no início, cheia de força, cheia de energia, coloca no substrato seco, deixa ali alguns dias, logo ela enraiza e vira aí uma nova planta para a gente. E é uma das mais lindonas e mais resistentes. Mauna Loa, vou deixar ela como a de número 12 do vídeo de hoje, que também é bem resistente ao sol, a pragas e também fica de porte grande. É uma suculenta que é surpreendente na transformação. A cada semana ela muda de cor, ela muda de formato e tem vezes que dá a impressão que é até outra planta que a gente tem no cultivo, porque ela vai sofrendo algumas mudanças com a medida que a gente vai cultivando. Então a mesma planta te mostra aí várias coisas diferentes. Às vezes aparecem umas manchas variegatas, às vezes ela está bem colorida, às vezes aparece até uma leve verruguinha nela. Então ela nos surpreende o tempo todo e é bem resistente a sol e a pragas. A suculenta de número 13 é essa daqui, que é a híbrida vermelha, que desde mudinha, desde pequenininha, já é bem compacta, com folhas bem gordinhas, bem resistente a sol e bem resistente a pragas. E sem falar na coloração, que é lindona. Tem também a de número 14, que é a Brown Rose, que também é uma suculenta aí com a coloração muito diferenciada. A cada estação do ano, a cada período climático do ano, ela muda a nuance de cor dela. Às vezes ela está meio marronzada, às vezes meio rosada, bem resistente à praga e muito resistente ao sol. Depois de adaptada, quanto mais sol toma, mais bonita ela fica. São suculentas bem resistentes mesmo ao sol, ao tempo, a pragas, ficam bem coloridas, crescem bastante. E se caso você se interessar por algumas delas, elas vieram para nós através da Crios e da Bel. Só você deixar no comentário que tem interesse que eu te passo o zap e você vê o catálogo delas lá. A suculenta de número 15 é a orelha de elefante, que ela pega o porte grande bem rápido, ela fica bem colorida, ela é resistente à praga, porque normalmente ela tende a dar fungos ou cochonilhas carapaça, mas ela não morre rápido. Ela mostra para você que ela está adoecendo, principalmente com as folhas murchando ou alguma outra coisa que ela te mostra, uma coloração muito excessiva, e aí você vai ver o que está acontecendo, é algum fungo, alguma praga, mas ela te dá um prazo de você socorrê-la, então eu acredito que ela é bem resistente. A de número 16 é essa daqui, ó, que é a Mauna espanhola, que também é uma suculenta muito bonita. As nossas aqui já estão pegando um porte bem grande, uma coloração bem bonita, e vale muito a pena ter no cultivo. Híbrida de mandala, eu vou deixar como a número 17 do vídeo de hoje, que é bem resistente a sol depois de adaptada. Quanto mais sol ela toma, mais colorida ela fica, mais forte e resistente ela fica, principalmente a fungos, né? Então é importante fazer esse cultivo dela aí com bastante sol. A Blue Curlis com mandala também é uma suculenta bem resistente ao sol, fica bem colorida e também é resistente a pragas. Resistente a pragas também tem a Aquarius Red, pelo menos aqui no nosso cultivo. Depois que ela chegou aqui, a gente nunca viu ela com praga. Ela é de porte grande e ela é bem resistente ao sol também. A suculenta de número 20, que é bem resistente ao sol, a pragas e ela realmente é de porte grande, é a híbrida laranja. É uma suculenta que realmente cresce muito rápido. As nossas aqui chegaram para nós mudinhas bem pequenas e rapidamente elas desenvolveram no crescimento. E também em relação à coloração, né? Porque ela já é híbrida laranja, justamente porque elas ficam bem laranjonas, bem lindonas. A suculenta Virginia Lee, eu vou deixar ela como a de número 21 do vídeo de hoje, que também é uma suculenta de porte grande. Ela fica grande, ela cresce rápido e ela também pega uma coloração espetacular. Quanto mais sol toma, mais colorida fica e mais verruga ela libera também. E é bem resistente à praga. De vez em quando aparece aqui uma pintinha de fungo nela, mas a gente joga aí um fungicida e logo ela se recupera novamente. Então para nós aqui ela é resistente, porque ela supera aí o ataque dos fungos, né? Porque o fungo e a praga vai atacar qualquer suculenta em algum momento. O importante é que ela seja resistente a eles. Como é o caso da suculenta de número 22, que é a colher de pedreiro, que também
mesmo sendo gigantesca, crescendo bem, desenvolvendo bem, mas de vez em quando aparece nela aqui umas manchas, tipo um ferrugem, que eu sei que é algum ataque de praga. A nossa aqui, ela teve um ataque muito grande de nematóides, e aí eu fiz a decapitação da raiz dela toda, escorei ela aqui porque ela estava muito grande, eu precisei escorar ela para ela enraizar, ela enraizou e voltou a desenvolver tudo que ela consegue desenvolver. Então, quando a planta ela é atacada por algum tipo de praga ou doença, ela precisa da decapitação enquanto é tempo para ela voltar à vida dela, né? Então não significa que porque pegou uma doença ou uma praga, ela não é resistente. Ela é resistente justamente por vencer a praga e a doença. Em relação ao sol, ela gosta bastante de sol. Quanto mais sol toma, mais bonita fica e mais cresce as folhas dela e ela no geral. Normalmente as pessoas têm algumas dúvidas em relação a qual suculenta a gente gosta mais e realmente a gente não gosta mais de uma ou de outra. Mas tem uma ou outra que você deseja mais ter e essa daqui foi uma bem desejada. A gente quis muito ter essa suculenta, então a gente faz de tudo para manter ela aqui no cultivo. Então a gente não deixa faltar sol para ela e não deixa faltar aí um defensivo. Uma vez por mês a gente aplica um defensivo nela. A suculenta de número 23 eu vou deixar aí como um bônus, que é a Peach Pride. Eu nem ia mostrar ela nesse vídeo de hoje porque eu mostro muito ela, mas ela cabe em qualquer tema. Então, neste tema aí de resistente a praga, a sol e de porte grande, ela também cabe, porque ela você pode ter ela do jeito que você desejar, do jeito que você preferir. Se você plantar ela num vaso grande, com muito substrato, ela vira uma gigante, ela tem um porte grande. Se você plantar no vasinho pequeno, com pouco substrato, ela fica compacta e pequenininha. Então ela aceita você cultivar ela aí do jeito que for melhor para você. Então a dúvida da Patrícia, eu escolhi fazer o vídeo sobre a dúvida dela porque é uma dúvida muito importante de ser tirada. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa cultiva uma planta e ela quer que aquela planta fique gigante. E nem todas são gigantes, né? Tem os gêneros da gibiflora, das que crescem um pouco mais. Um exemplo é o sedum bronze, por exemplo. Por mais que ela cresça, ela nunca vai ser uma suculenta de grande porte, porque ela é considerada de pequeno porte. Então, mesmo no auge do tamanho dela, ela ainda será pequena. E por que eu estou falando isso? É porque às vezes a pessoa manda mensagem ou deixa mensagem falando que faz de tudo com a suculenta dela e ela não fica gigante. Então, é importante a gente ter essa certeza de que realmente a suculenta ela pega um porte grande, porque senão você vai estar achando que não está dando conta, que a de todo mundo cresce, a sua não cresce, e na verdade a suculenta ela realmente não cresce, né? Ela fica naquele tamanho. E tem muitas suculentas que não crescem muito, mas que são suculentas belíssimas e que vale muito a pena ter no cultivo. As que crescem muito, é importante a gente ter um pouco mais de espaço. Aqui a gente tem elas meio que no atrevimento, né? Porque a gente não tem muito espaço, mas desde o início elas chamaram muito a nossa atenção. Então algumas a gente deixa crescer muito, colocando num vaso grande, com muito substrato. Outras a gente limita o crescimento dela, colocando em vasos menores e com pouco substrato, porque isso também influencia no crescimento das plantas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida e responder seu comentário. Falando em comentário, eu quero deixar um abraço especial para duas amigas que pediu abraço, que é a Marlene, que ela pediu aí para mandar um abraço para ela e deixou o comentário, né? Então um abraço para você, Marlene, tudo de bom. E também o outro abraço aí de hoje vai ser para Erivânia. Ela colocou o comentário dela e pediu para mandar um abraço para ela, que ela é de Arapiraca, Alagoas. Então um abraço aí para você, Erivânia, e para toda Arapiraca em Alagoas. E para você que ficou até o final do vídeo, se gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilha aí o vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que está precisando de dica. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando e manda todo vídeo novo aí para você, né? E para você que ficou até o final do vídeo, que é sempre meu parceirão, minha parceirona aí, minha companhia mesmo, agradeço muito aí pela sua companhia. Desejo para você um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
where the cold and the hot meet, and the powers that be